Atos 2, versículo 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Diga comigo: ensino dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. Senhor meu Deus, fale conosco, Pai, pela palavra da verdade, pela Tua gloriosa palavra, poderosa e eficaz. Nós nos submetemos ao Senhor e à Tua vontade. Pedimos que nos dê sabedoria e revelação da Tua palavra, para que sejamos fortalecidos nesta noite e possamos receber tudo aquilo que o Senhor preparou e planejou para a nossa vida e para a nossa família hoje. Pedimos, Pai, sabedoria, graça, Te damos toda a glória, todo o louvor, porque o Senhor é bom, somente o Senhor é bom, somente o Teu nome seja exaltado, Jesus. Que eu diminua e o Senhor seja exaltado, engrandecido neste lugar, neste culto, na vida de cada um dos Teus filhos nesta noite, ó Pai. Nós oramos e nos entregamos a Ti, repreendemos todo mal, toda cegueira, toda distração, toda incredulidade, nós repreendemos e lançamos fora, em nome de Jesus Cristo, e que este lugar, ó Pai, toda a Tua igreja aqui reunida, seja cheia da bondade e da plenitude do Teu poder, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, aleluia. Irmãos, este versículo traz 4 princípios de sucesso e necessários para que cada pessoa, cada cristão e cada igreja sejam bem-sucedidos. Se nós queremos ser o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, bem-sucedida, se nós queremos ser cristãos, homens ou mulheres de Deus, bem-sucedidos na fé, nós precisamos entender e praticar esses 4 princípios: dedicar-se ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Eu não vou me deter nos 2 primeiros, que é o ensino dos apóstolos e a comunhão, porque eu quero, e Deus me deu uma palavra direcionada a esses 2 últimos princípios, o partir do pão e as orações. E em outra ocasião oportuna, falaremos destes princípios tão importantes, que é perseverar e se dedicar ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Mas hoje eu quero falar um pouco sobre orações e sobre o partir do pão. Vamos começar a falar um pouco sobre oração. Dizer que oração é fundamental para que eu e você possamos experimentar mais de Deus, pode ser uma redundância, mas é uma grande verdade. Sem oração, nós não vamos crescer, nós não teremos intimidade com Deus. Se não tivermos uma vida de oração, nós não vamos experimentar esta bondade tão imensa que Deus quer revelar e manifestar em nossa vida. A oração é o diálogo da criatura com o Criador, e a resposta do Criador com a criatura. Oração é a nossa aproximação de Deus, para falar com Deus, para estar na presença de Deus, falar e ser ouvido, ouvir Deus e estar com Ele. E nós temos o privilégio de orar, porque nós somos falhos, nós somos pequenininhos, nós não somos nada comparados com a grandeza, com a glória e com o poder do nosso Deus. Ele é tão santo e nós somos tão falhos. Ele é tão poderoso e nós somos tão limitados. Mas porque a Bíblia diz que nós temos livre acesso à presença gloriosa de Deus, tem muitos cristãos que não valorizam isso, que não se importam, e não se aprofundam, e não crescem na vida de oração.
Mas nós precisamos crescer. E eu pesquisei um pouco sobre o hábito e a prática de oração em algumas religiões, e eu sei que dá para muita gente ficar envergonhado. Porque, por exemplo, os muçulmanos, eles têm o hábito e o dever de orar 5 vezes ao dia, 5 vezes, e eu já presenciei isso, porque eles param tudo, eles ajoelham, eles oram e ficam lá um tempão. Tem muçulmano que tem até a testa marcada, até cicatriz na testa, de tanto que eles ficam se prostrando com a cabeça no chão. Eles oram 5 vezes ao dia, no mínimo 10 minutos em cada uma destas 5 orações. Então, 5 vezes ao dia, 10 minutos no mínimo, pelo menos eles oram 50 minutos por dia. Muçulmanos que servem Maomé, que morreu e os seus restos mortais estão lá decompostos em Meca, na Arábia. Não conhecem Jesus como nós conhecemos, mas eles oram e se dedicam à oração. Os judeus, o povo de onde veio o nosso Salvador, o povo da aliança do Antigo Testamento, os judeus que não reconheceram e não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador, não aceitaram o sacrifício glorioso do Salvador, do Messias, que é Jesus. Eles se dedicam em oração pelo menos 3 vezes ao dia. Os judeus, no judaísmo, têm o hábito de fazer pelo menos 3 orações diárias. A primeira, chamada Shacharit, luz da manhã, em sua tradução. Uma oração de 30 minutos, no mínimo 30 minutos, entre o nascer do sol e até o meio-dia. Eles leem salmos, eles cantam, fazem seus pedidos pessoais, e intercedem e oram 30 minutos de manhã, nesta primeira oração do dia, chamada Shacharit. Eles têm uma segunda oração diária, uma segunda oração no dia, chamado Minchá, prece da tarde. É uma pausa para reconhecer, nas horas mais agitadas do dia, quem é o Senhor da vida deles, quem é o provedor, quem é o rei de todas as coisas, a quem eles devem se prostrar e adorar. E o Minchá acontece nas horas da tarde e dura pelo menos 15 minutos. Você já leu na Bíblia, em Atos capítulo 3, no Novo Testamento, que os judeus consideravam a hora da oração, a 9ª hora, 3 horas da tarde, como uma hora consagrada de oração. Era o Minchá, prece da tarde, 15 minutos pelo menos. E todo bom judeu também tem uma terceira oração diária, que acontece antes de dormir, e que eles chamam de Shema. Ouça, ó Israel, o Senhor é o único Deus. Dura de 10 a 15 minutos. Eles se arrependem dos pecados, eles se aquietam e meditam naquilo que Deus fez e tratou com eles naquele dia. Eles ouvem a voz de Deus e se arrependem e fazem a oração antes de dormir e dormem na bênção do Criador. No mínimo eles oram 1 hora por dia nestas 3 orações. Dá para entender por que Jesus ficou admirado no Getsêmani, quando ele falou para os seus discípulos estarem ali com ele orando e vigiando, e os discípulos dormiram. E Jesus então questionou-os dizendo: nem 1 hora vocês podem vigiar comigo? Nem 1 hora. Tem tantos cristãos, irmãos, que por desânimo, por sonolência espiritual, ou para dizer uma verdade bendita, por preguiça espiritual, não oram. Conhecemos o Salvador,
temos o privilégio de entrar na sala do trono do Criador, pelo sangue de Jesus Cristo, que é o novo e vivo caminho, mas muitas vezes por comodismo ou distração não oramos. Os judeus acordam com um lema dizendo para si mesmo: seja forte como um leão quando se levantar de manhã para servir ao seu Criador. Fale para quem está do teu lado: seja forte como um leão quando acordar de manhã para servir ao seu Criador. Aleluia! Pare de levantar como um gatinho preguiçoso, sonolento. Seja forte como um leão quando você se levantar da cama, quando o Espírito Santo te acordar na madrugada. Se levante com coragem e ousadia como um leão e sirva o teu Senhor, o teu Criador, e tenha uma vida de oração intensa. Persevere nas orações. Daniel orava 3 vezes ao dia, ajoelhado, estendendo as mãos em direção a Jerusalém, e intercedia pela sua nação e pelo seu povo. Davi, o rei Davi, o salmista, adorador, apaixonado pelo Senhor, orava 6 vezes por dia. 6 vezes. Jesus falou sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. A Bíblia fala, e Jesus ensinou, sobre termos um lugar secreto de oração. O Senhor nos espera diariamente para um encontro com Ele. O Senhor nos chamou e tem falado conosco nos últimos anos a respeito de um TSD pessoal e diário, um tempo a sós com Ele, que deve ser praticado por cada um de nós. Só no livro de Atos, eu quero citar rapidamente para você que a Bíblia diz, no capítulo 3, sobre a hora de oração, no capítulo 16, sobre um lugar para oração, no capítulo 10 de Atos, fala sobre um terraço de oração, no capítulo 4, o lugar tremeu depois que eles oraram, no capítulo 12, a Bíblia diz que a igreja orava intensamente. Por isso nós precisamos perseverar na oração. Este ano será um ano para você crescer em oração. Quantos recebem isso e se comprometem e querem se posicionar como homem e mulher de oração? Levante a mão e diga amém, Senhor. E eu quero também falar com você nessa noite sobre o partir do pão. São 4 princípios fundamentais para a igreja e para o cristão que quer ser bem-sucedido. Perseverar na oração é um, partir do pão é outro. Eles perseveravam, eles se dedicavam no partir do pão. E aqui a Bíblia não está falando de uma mera refeição, de um simples partir de um pão e comer o pão com manteiga ou com qualquer outro ingrediente. E também o princípio aqui não é comunhão, que acontece muito no momento de comer juntos. Comer juntos produz comunhão, mas o princípio aqui em Atos 2:42, quando fala sobre o partir do pão, não é a comunhão, porque a comunhão já é falado antes. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, nas orações e no partir do pão. É outra coisa diferente de comunhão. Existe um mistério e algo poderoso de Deus neste partir do pão que eu quero receber nessa noite. E eu sei que Deus vai ministrar sobre cada família, sobre cada um de nós aqui nesta noite. No capítulo 12 de Êxodo, quero ler com você, a Bíblia fala sobre a Páscoa. Aqui foi quando Deus estabeleceu a Páscoa para os judeus. Páscoa significa passar por cima. A Páscoa foi estabelecida por Deus quando o seu povo, Israel, era escravo no Egito, e Deus prometeu livrá-los, e disse que naquela noite Ele ia destruir todos os primogênitos no Egito, mas Ele disse para o seu povo: reúnam a sua família. Olha bem, reúna a sua família, tirem todo o fermento da casa,
façam pães asmos, pães sem fermento, preparem ervas amargas, sacrifiquem o cordeiro da Páscoa, macho de 1 ano sem defeito, peguem o sangue deste cordeiro, passem nos umbrais das portas das casas de vocês, e assem a carne do cordeiro no fogo, e comam. Na casa onde estiver a marca do sangue do cordeiro pascal, o destruidor passará por cima, daí a palavra Páscoa, passar por cima, e não entrar, não destruir o primogênito da casa. Deus prometeu isso a eles. E eles então obedeceram o Senhor. E a instrução no versículo 4 nos fala que Deus quer abençoar a família. Veja, Êxodo 12, verso 4. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O que o Senhor me mostra aqui, relacionado a partir o pão? Deus mandou eles comerem a Páscoa juntos, o pão, a carne do cordeiro. Na Páscoa de Jesus com os seus discípulos, era o pão o principal ingrediente. Comer juntos, e a Bíblia diz aqui, reunido com a família, nos mostra que Deus ama a família e quer abençoar a família. A Bíblia diz que em Cristo serão benditas todas as famílias da terra. A vontade de Deus é abençoar a sua família, e você vai sair daqui hoje com a certeza de que Deus estendeu a mão para abençoar a sua família neste ano de 2018, e a bênção e a bondade do Senhor estará sobre a sua família, em nome de Jesus. Quem crê que a sua família é bendita do Senhor? Diga: eu e a minha família cremos no Senhor Jesus Cristo, toda a minha família é do Senhor, será salva e servirá o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Deus quer abençoar a família. Pode dar um glória a Deus, porque a bênção do Senhor é para a sua família. O ano da bondade do Senhor vai atingir em cheio você e toda a sua casa, porque está escrito: eu e a minha casa serviremos o Senhor. Está escrito no Salmo 91, nenhum mal te sucederá, e nenhuma praga chegará em sua casa. Deus tem uma bênção para a sua família. Repartir o pão junto com a família traz bênção para a sua família, e hoje nós vamos repartir o pão com a nossa família, e se a tua família que está aqui hoje são ainda poucas pessoas, você vai se unir com outras famílias e repartir o pão junto, e Deus vai abençoar a sua família e a família do teu irmão aí do seu lado. Deus ama a família, Deus quer abençoar poderosamente. Nas casas dos filhos de Israel no Egito, que havia uma marca do sangue do cordeiro na porta, o destruidor não entrou, porque ali tem a bênção de Deus. Eu creio que nesse ano a marca da promessa e do sangue de Jesus estará sobre a tua casa, e o inferno não te derrotará, o mal não prevalecerá contra a tua família. Irmãos, eu tive ontem de manhã uma experiência muito forte e impactante com o Senhor, e eu fiquei impressionado com aquilo que eu vi e com o que aconteceu. Eu estava orando na sala de casa, no chão da sala, no tapete, e orando e buscando o Senhor, e de repente eu entrei numa batalha espiritual. Eu senti realmente uma guerra espiritual, demônios lutando, principados do inferno atacando. E isso não é frequente, raras vezes acontece
eu vi uma figura maligna, horrível, demoníaca, e eu comecei a repreender aquilo. Eu estava vendo, e repreendendo, e entrando em guerra espiritual, lutando, expulsando, e de repente, o cachorrinho de casa, que é um shih tzu, mansinho, bonzinho, ele veio correndo da cozinha em direção à porta da frente, latindo, bravo. E a porta da frente tem um vidro, que dá para ver se tem alguém lá, e geralmente o cachorro faz isso quando alguém toca a campainha, ou quando fica alguém na porta estranho, ele vai latindo bravo, mas não tinha ninguém, e ninguém tocou a campainha, era de manhã bem cedinho, estava tudo quieto, tudo parado, um sábado de manhã, um silêncio total, e eu ali orando, e o cachorro foi disparado, latindo bravo, e ficou latindo, enquanto eu estava naquela guerra. E eu me lembrei na hora, que muitas vezes Deus mostra para um animal o que uma pessoa não está vendo. A jumenta de Balaão viu o anjo do Senhor com a espada no caminho, e Balaão não via nada. Quando Jesus expulsou demônios do gadareno, os demônios entraram em animais, em porcos, e os porcos se atiraram num precipício. Então eu percebi que eu estava numa guerra espiritual, e o cachorro podia estar vendo alguma coisa e latindo, e de repente tudo foi acalmando, e eu percebi uma paz dominando, e o Senhor nos dando vitória em oração, o cachorro se acalmou, ficou tudo bem, não tinha ninguém na porta, não tinha ninguém, não aconteceu nada fisicamente, mas eu percebi que era uma guerra. Isso é sério. Alguns dias atrás, Deus tinha me dado uma palavra a respeito de guerra espiritual, e eu já estava vigiando e atento com as coisas que acontecem, mas o que eu quero compartilhar com você é que o cachorro latia em direção da porta, olhando para fora da porta, porque naquela porta e na sua casa tem a marca do sangue, não de um cordeirinho qualquer, mas tem a marca do sangue do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. E por mais que o inferno queira te atacar e atacar a sua família, vai ficar do lado de fora. Na tua casa reina o Senhor Jesus Cristo. Por mais que haja uma guerra ali dentro da tua casa, o Senhor reina, o Senhor é soberano, Deus é fiel. Senhor é fiel. Irmãos, eu senti claramente, eu posso estar numa guerra, demônios podem estar atacando, mas eles não podem entrar, porque a minha casa, a sua casa, pertence ao Senhor Jesus Cristo. Levante a sua mão e diga: nenhum mal me sucederá, nenhuma praga, nenhuma maldição, nenhum mal entrará em minha casa, em nome de Jesus. Nada te atingirá, porque Deus é maior. A bênção está sobre a sua família. Em segundo lugar, irmãos, o partir do pão, nós vemos em Mateus 26, 26. Agora está facinho de você nunca esquecer a referência. Mateus 26, 26. Segunda revelação ligada a partir o pão é a gratidão. Mateus 26, 26 diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos seus discípulos. Até aí, depois nós continuamos. Jesus tomou o pão em suas mãos, deu graças, partiu-o e deu aos seus discípulos o pão. Gratidão. Deus nos ensina a ser gratos. Esse ano está começando, nós temos tantos projetos, tantas perspectivas, tantos sonhos, mas a gratidão tem que ser maior do que tudo, porque o Senhor
não vai ser bom para você só no futuro, Ele já é bom, Ele tem sido bom, e Ele tem abençoado muito a sua vida todos os dias até aqui. Quem tem motivos para agradecer? Deus é bom, nós somos gratos por tudo que Ele tem feito. Jesus pegou o pão em suas mãos, deu graças. Eu imagino Jesus dando graças porque eles tinham aquele pão para comer. Eu imagino Jesus dando graças porque Ele estava com as pessoas que Ele amava e que o seguiam, que eram seus discípulos. Nós temos motivos para dar graças a Deus, porque hoje nós almoçamos. Quem teve um almoço abençoado, uma comida gostosa hoje, e não faltou nada na sua mesa, dê graças a Deus. Você tem uma cama arrumadinha para dormir daqui a pouco, porque Deus tem te abençoado. Você tem motivos para dar graças a Deus pela sua família, porque a melhor família do mundo é a sua família. Pare de olhar para outra família pensando, queria que a minha família fosse como aquela. Não, a melhor família é a sua, porque Deus ama a sua família, e ali a bênção de Deus repousa. Gratidão. Senhor, obrigado pela minha família. Obrigado, Jesus, pelo meu trabalho. Obrigado, Senhor, pelos meus irmãos, pela minha célula. Jesus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Gratidão. Deus, eu sou grato a Ti por tudo. Jesus deu graças e partiu o pão. Daqui a pouco nós vamos distribuir o pão. E ao partir o pão, você vai dar graças a Deus pelas pessoas da sua família. Você vai dar graças a Deus porque Ele te escolheu. Você tem o que comer, você tem o que vestir, você tem uma casa abençoada, você tem um carro, uma moto, uma bicicleta, você tem saúde, você tem alegria na tua vida, e principalmente o seu nome está escrito nos céus, no livro da vida. Você tem a salvação, os teus pecados foram perdoados, você foi lavado no sangue de Jesus Cristo e vai morar eternamente no céu. Dê graças ao Senhor. Em terceiro lugar, irmãos, o partir do pão tem um mistério glorioso que é Jesus. Olha o final deste versículo 26. Jesus deu graças, partiu o pão e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. O pão é o corpo de Jesus. O pão que nós repartimos é Jesus. É o corpo de Jesus. Todos os meses na Santa Ceia, eu não vou ler agora, mas você se lembra. 1 aos Coríntios capítulo 11 é lido, quando o apóstolo Paulo diz: o que eu recebi do Senhor, também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Diga comigo: o pão é Jesus. Igreja, quando nós repartirmos o pão daqui a pouco, nós estamos compartilhando Jesus com a nossa família. Nós estamos repartindo a bênção de Cristo com os nossos familiares. Em João, no capítulo 6, versículo 35, está escrito: então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Jesus é o pão da vida, Jesus é o pão vivo que desceu do céu, e hoje Ele está aqui conosco. Ao repartirmos o pão, nós estamos repartindo Jesus com as pessoas ao nosso lado.
E é tão maravilhoso isso, que em 2 ocasiões após a ressurreição, Jesus estava perto dos seus discípulos, não era de estranhos, e os seus discípulos não o reconheceram, antes que ele partisse o pão, só o reconheceram, quando ele partiu o pão. Isso está em João 21:13 e Lucas 24:30. Veja comigo, Lucas 24:30. Olha o que o partir do pão vai fazer com a sua família, vai fazer com os discípulos de Jesus nesta noite. Ele será revelado entre nós, ele será manifestado na sua vida neste ano, porque os teus olhos serão abertos e ele vai se revelar a você. Quantos querem que Jesus se revele a você? Lucas 24:30. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Irmãos, Jesus andou quilômetros e quilômetros ao lado de 2 discípulos em direção a Emaús, falou com eles, pregou para eles, falou das Escrituras com eles, caminhou ao lado dos 2 discípulos e eles não reconheceram que era Jesus. Jesus entrou em Emaús com eles, entrou numa casa, sentou-se à mesa para a refeição com eles, e aí eles ainda não haviam reconhecido que era Jesus. Preste atenção, muitas vezes pessoas que estão na igreja não reconheceram ainda o quanto Deus tem abençoado a sua vida, o quanto Jesus está pertinho de você, mas hoje o Senhor está nos dizendo que Ele está caminhando ao seu lado, Ele está perto de nós e caminhará conosco os 365 dias desse ano. É Jesus do seu lado, é Jesus caminhando com você, é Jesus te ensinando o caminho, é Jesus bem perto. Mas muitas vezes não enxergamos o Senhor, achamos que o inimigo está dominando, o problema é maior do que tudo. Não, eu quero te dizer que Jesus está perto, e hoje Ele será reconhecido, neste ano Ele se revelará na tua vida, e você vai perceber que é o Senhor do seu lado, é o Senhor Jesus cuidando da sua família, é Jesus na direção e no controle de todas as áreas da nossa vida. É Jesus, não é o pastor, não é o supervisor de célula, não é o líder de célula, é Jesus na direção da sua vida. Só reconheceram Jesus quando ele tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu aos 2 discípulos. Então, naquela hora, os olhos deles foram abertos. Deus vai abrir os olhos do entendimento hoje, e tua família conhecerá que só Jesus Cristo é o Salvador. Tua família terá os olhos abertos para reconhecer que só Jesus salva, só Jesus liberta, só Jesus cura, só Jesus derrama seu Espírito, e em breve Jesus voltará. Seus olhos foram abertos e reconheceram que era o Senhor. Hoje, nós vamos repartir o pão, e Deus vai abrir os nossos olhos. Fica de pé na presença do Senhor.